Talvez você ainda não perceba, mas muitas vezes você está gastando mais do que deveria e ainda sai achando que fez um baita negócio. Fica nesse vídeo aqui que eu vou te explicar o porquê e como você está perdendo seu dinheiro. Fala galera, para quem não me conhece, o meu nome é Kelvin Correa e hoje novamente eu venho trazer um conceito das finanças comportamentais, que vai ajudar um pouco a gente a cuidar melhor do nosso dinheiro e tomar melhores decisões financeiras. E o conceito que eu vim explicar aqui hoje mostra exatamente como as lojas e as marcas acabam nos induzindo a comprar algo através do que chamamos de viés da ancoragem. E para entender o viés da ancoragem, como as marcas utilizam isso na gente, primeiro você precisa saber que o seu cérebro a todo momento fica fazendo comparações. E isso para tentar buscar a melhor decisão em alguns tipos de situações, inclusive na tomada de decisão de uma compra. Essas comparações são chamadas de ancoragem e elas sempre são feitas de acordo com os parâmetros e os aspectos que a gente consegue observar ali naquele momento. Daí então surge a ancoragem de preços, algo que é muito conhecido pelas empresas e pouco conhecido pelos consumidores, que de maneira proposital se aproveita um pouco aí desse nosso viés de ancoragem, né? Essa nossa inclinação a ficar comparando tudo a todo momento e vai nos dando certos parâmetros, certos sinais ali para usar essa ancoragem para nos inclinar a comprar algo mais caro, por exemplo. E se ainda está um pouco confuso para você, fica tranquilo, fica tranquila que eu vou dar um exemplo que todo mundo já passou na vida. Imagina que você está indo no cinema com alguém, talvez seu namorado, sua namorada ou algum amigo. E é claro que cinema sempre combina com pipoca, então logo vocês entram na fila. E chegando na vez de vocês, a primeira coisa que vocês se dão conta é com uma placa escrito assim: pipoca tamanho pequeno R$ 9,00, pipoca média R$ 15,00 e pipoca grande R$ 17,00. Logo de cara vocês entram num acordo ali que a pipoca pequena realmente não dá para vocês dois dividirem e que talvez o tamanho médio seja o ideal para vocês comerem. Só que depois de olhar bem o valor da pipoca de tamanho grande, vocês automaticamente trocam a decisão de pegar a grande porque vocês percebem que a diferença é só de R$ 2,00 e ela parece muito barata, né? Agora presta atenção aqui. Você consegue perceber como essa decisão de compra foi tomada através apenas de um fator? Foi tomada através da ancoragem de preços, desse jogo de números que eles fizeram ali? Você não parou para pensar antes de tomar essa decisão ou se perguntar, por exemplo, qual que é a diferença entre a pequena e a média, ou qual a diferença entre a média e a grande, ou até pior, se vocês precisariam, né, se vocês vão aguentar comer esse pacote grande. E esse exemplo é um pouco besta, mas isso acontece com basicamente tudo do seu dia a dia. Quando você vai contratar lá um plano de celular, tá lá 10 GB de internet por R$ 50,00 e 30 GB de internet por R$ 60,00. E é claro que você vai escolher a segunda opção. Mas você não parou para pensar que o dia inteiro você vive aí de Wi-Fi em Wi-Fi e não gasta nem 5 GB por mês, por exemplo. Aí você vai comprar uma TV e a mesma coisa, tá lá 30 polegadas por R$ 1.500 e 60 polegadas por R$ 2.000. Aí você pensa, pô, é o dobro do tamanho por só mais R$ 500, é claro que eu vou pegar a melhor. Aí depois fica lá na sua casa aquela TV gigante que basicamente nem cabe na sua sala. É por isso que é importante a gente entender um pouco sobre as finanças comportamentais e como as decisões de compra acontecem com a gente, para tentarmos ser um pouco mais racionais e calmos quando o assunto é dinheiro e não ficarmos 100% à mercê desse tipo de viés, desse tipo de indução que as marcas e as empresas fazem conosco. Porque como um amigo meu sempre fala, caro não é você pagar 10% a mais no valor de um tênis que não vai doer o seu pé. Caro não é você pagar 15% a mais, às vezes, numa carne de melhor qualidade. Caro sim é aquela metade do pacote de pipoca que você jogou fora. Caro sim são esses 5 planos de streaming que você paga todo mês e que você não tem tempo nem de acompanhar uma série direito. Isso que você comprou e jogou fora, ou esse serviço que você contratou e não usou, não é 10, 15, 20% mais caro. Na verdade é 100% de prejuízo. É literalmente um desperdício do seu dinheiro. E quando eu digo que o viés da ancoragem se aplica a tudo na sua vida, é literalmente tudo.
é no carro que você compra, no seu apartamento, no plano que você escolhe da sua academia ou até mesmo no que você vai decidir comprar no supermercado. Inclusive, esse viés da ancoragem tem total relação com a arquitetura de escolha, que é um outro vídeo, um outro tema que eu já gravei aqui no canal, onde eu explico o porquê você não escolhe o que você compra e porquê muitas vezes você acaba comprando sem querer. Imagina que essas formas de te induzir, de te enviesar de alguma forma, é algo muito conhecido pelas empresas e eles fazem isso de maneira ativa. E não só para gerar esse gatilho aí de oportunidade, como é no caso da pipoca, mas muitas vezes para te dar uma decisão imediata em algo que você não tem muita informação ou você está um pouco indeciso. E um estudo muito legal que mostra muito bem como esse tipo de sugestão acaba inclinando a gente a tomar algum tipo de decisão é citado no livro Rápido e Devagar do Daniel Kahneman, que eu vou dar uma explicada bem rápida e bem simples aqui para vocês. E larga o Instagram aí enquanto esse vídeo está rolando, foca nessa explicação aqui que com certeza depois de entender isso você vai se sentir até meio bobo. Basicamente o que o Kahneman e o seu parceiro de pesquisa Amos fizeram foi o seguinte: primeiro eles giravam uma roleta que ela estava viciada, ela sempre caía no número 10 ou no número 65. E após cair em algum desses dois números, eles pediam para os participantes da pesquisa anotarem esse número num papel que eles tinham. Depois disso, eles faziam duas perguntas que basicamente ninguém sabia das respostas. E eu vou ler as duas perguntas aqui para vocês. A primeira pergunta era: a porcentagem de nações, no caso países africanos, entre os membros da ONU é maior ou menor do que o número que você acabou de escrever? Aí depois de respondida essa questão, eles iam para a segunda, que era: qual é a sua melhor estimativa, o seu melhor chute sobre a porcentagem de nações africanas dentro da ONU? E adivinham o que aconteceu? Simplesmente as pessoas que visualizaram e anotaram o número 10 chutaram números muito menores do que as pessoas que visualizaram e anotaram o número 65 ali no papel. Até em uma situação dessas, onde o número que foi utilizado de ancoragem, aí nesse caso o 10 e o 65, que eram totalmente aleatórios, que não tinham nada a ver com a pergunta em questão, já influenciaram demais as pessoas no que elas decidiram, no que elas colocaram ali no chute delas. Imagina no caso prático aí, de você no supermercado tentando comprar um vinho de presente para alguém onde você não conhece muito do assunto e você acaba sendo mais influenciado. Os preços e os modelos que você bate o olho primeiro, que vão estar aqui nesse seu campo de visão mais natural, já te influenciam e muito na sua decisão de compra. E os mercados, sabendo muito bem disso, já vão deixar aí nesse seu campo de visão ali os vinhos mais tops e os vinhos mais caros, que por mais que você não compre esses, que são os melhores no caso para eles, você já vai utilizar de ancoragem, vai utilizar de referência para talvez comprar um valor próximo daquele que te dê essa sensação de estar levando algo de qualidade para casa. Esse é um assunto muito louco de saber e estudar aí, mas fica bem tranquilo, fica tranquila, porque isso é algo comum, isso é algo que acontece todos os dias, até inclusive com quem estuda bastante isso, às vezes a gente acaba se deixando levar por esse tipo de situação. Mas depois que você aprende isso e fica com um olhar mais afiado aí, é um caminho sem volta, porque você começa a reparar em tudo, em várias situações onde você está perdendo dinheiro. E de forma geral tem duas coisas aí bem práticas para a gente fazer, para conseguir se blindar um pouco desse tipo de viés. A primeira delas é ter um controle financeiro, porque como eu disse, vez ou outra a gente vai acabar caindo nesses vieses, vai tomar algumas decisões erradas, porém se a gente estiver dentro desse nosso controle, dentro desse nosso planejamento financeiro, os malefícios, os problemas dessa decisão errada não serão tão grandiosos assim. E segundo, sempre ao decidir uma compra ou a contratação de algum serviço, tente parar, analisar de maneira bem racional todos os aspectos daquilo e não só decidir a sua compra através de uma ancoragem de preço como essa ou uma placa amarela escrito promoção. Exercite essa sua capacidade de pensar antes de agir, de ser mais racional e ter mais autocontrole. Isso vai te ajudar não só na sua vida financeira, mas também no seu trabalho, nos seus estudos ou demais atividades que você precisa fazer no seu dia a dia. E como vocês podem ver novamente, dinheiro e finanças, no final das contas, trata muito mais de comportamento
do que conhecimento técnico ou matemático. Então já se inscreve aqui no canal que eu tenho vários vídeos que com certeza vão te ajudar no seu desenvolvimento. Então eu espero que você tenha gostado e eu te vejo nesse vídeo que eu estou colocando aqui na tela para você. Até mais!